tomar um cafezinho aí. Olha onde eu tô hoje, gente. Hoje o dia começou com tudo. Olha aqui, ó. Eu tô... Olha a cara de alegria. Segundona, olha só. Eu tô no estúdio mais badalado de festa de Hollywood. O estúdio do rock estrela Adair Dalfenbach. Cara, o Adair, ele é tão estrela que quando eu tenho que falar com ele, eu tenho que ligar pra ele e avisar que eu vou ligar. Não, aí eu falo, Adair, alô? Oi, Adair, tudo bem? Vamos tipo, simular aqui, ó. Peguei meu celular, vai, Adair. Trim, trim, pega o teu aí. Trim, 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 tá tocando o celular. Trim. Alô, Aquiles, e aí? Ô, Adair, beleza, cara? Você pode falar agora? Posso Tá, falar. então pera aí que eu já te ligo. Aí eu desligo o telefone, aí eu ligo de novo. Trim, trim. Fala, Aquiles. Ô, cara, porra, que bom que você pôde me atender. Vocês estão achando que isso é brincadeira? Ele faz isso mesmo, de verdade. Mas o que a gente tá pra fazer hoje, a gente vai gravar. A gente vai começar a gravar as músicas do Florian. E o que eu vou fazer agora, pra não perder tempo, é começar a montar os tambores aqui na bateria. Então a primeira coisa que eu faço, ó, eu tenho esse kitzinho aqui, que é o kit FOD, né? Tem um monte de coisinha, tem chicletinho, tem coisinha pra limpar, tem fitinha e tem uma luva também que eu coloco ela pra não enfiar as minhas mãos no seu rabo e sujar. Quer dizer, desculpa, eu uso uma luvinha pra não marcar a minha bateria. É isso aí. Eu não posso falar muito palavrão nesses vídeos porque eu li uns comentários de um cara que ele falou bem assim, pô, meu, eu tô me sentindo agredido pelas palavras hostis do Aquiles. Ah, vai pra puta que te pariu, vai dar um pouco de bunda, vai. Então o negócio é o seguinte, galera, aqui, ó, os cases já estão todos prontos aqui, ó, né, pra eu fazer essa festinha aqui. E esses cases são meus cases antigos, né? A partir de agora eu tô usando esses cases aqui de verdade, ó. Isso aqui é case de quem mora em apartamentinho de Copacabana, entendeu? Quando você leva dentro do teu carro, quando você toma conta, mas pra estrada, quando você tem equipe e o road é meio vagabundo, que nem o Tripa, que joga as coisas, aí é bom ter um case de verdade. Então vamos lá, ó. Aqui, esses cases por dentro, eles são bem legais, né? Eles são, é o que a gente chama de soft cases, né? Eles são bem legais, mas eles são tipo simples, né? Eles. Então, ó, eu vou começar pelos... É uma forma, assim, de organizar também a bagunça toda, tá? Eu sempre começo pelos bumbos, que são os maiores, né? São os maiores e com isso eu ganho o espaço do case grandão, né? Que é uma coisa que é importante, porque daí eu vou colocando os cases menores dentro dele. Então aqui, ó, eu tenho um jeito de fazer as coisas. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver, peraí. O Carneiro, você tem uma tesoura aí? Onde? Ah, ele não pode falar agora. Então, peraí. Deixa eu só falar com vocês aqui. Só um minuto, seu filho da puta. Ah, é que ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele é que nem eu, assim. Ele não consegue. Cadê a tesoura? Que eu tenho que cortar essa porra dessa pontinha aqui pra ela ter... Eu vou... Mas pra que tu usa luva? Eu acho que eu vou morder. Ali, ó. Acho que eu vou morder, assim, tipo Mas pra o que Hannibal. Tu usa luva? Pra que tu usa luva? Eu uso luva só pra não manchar a bateria enquanto eu tô montando. Então agora eu fiz um furinho aqui, ó. Adair, o que você falaria pra esse cara que ele escreveu assim, ó? Porra, eu me sinto ofendido com as coisas que o Aquiles fala nos vídeos. Ah, vai pra puta que te pariu. Então aqui, ó, dedinho furado. E aí assim, ó. Olha aqui, ó. Tem uma marcação aqui, ó. Ah, vai fazer barulho, quero que se foda. Ó, tem uma marcação aqui, ó. Que aqui mostra qual que é o ponto que eu tenho que colocar o pezinho, entendeu? Pra montagem ser rápida e eficaz. Certo? Ó, tá ali também. Tem uma marcaçãozinha bem ali e já era. O bumbo eu uso assim, ó. O bumbo, o furo é sempre pra fora. Então eu sei que esse daqui é o bumbo do lado direito.
Por que que você acha? Ah, o som fica melhor se colocar o furo pra fora. Cara, isso não faz a menor diferença, é só questão de estética. Eu gosto do bumbo assim. Então, a gente vai abrir o outro bumbo. Aí já posiciona aqui, ó, né? Já deixa tudo organizadinho. Porque isso tudo, quando você trabalha, né? Isso aqui é tudo... São as coisas que eu ensino para os holds, entendeu? Ó, é assim que eu gosto que você faça. Então, faz assim. Simplesmente faz assim. Porque eu tenho feito isso aqui por tanto tempo que eu sei que funciona assim. Tá, se você quiser fazer diferente, você pode fazer assim. Lá na tua banda. Você faz lá na tua banda e com as outras bandas que você trabalha. Aqui faz assim, porque eu sei que funciona bem com o meu equipamento. Tá vendo aqui, ó? Ó, aquilo ali que eu falei. E aqui dentro, né, vocês vão ver já que tem o microfone já colocado ali dentro. Eu não vou arrumar os bumbos agora, porque isso vai ser a última parte. Geralmente eu coloco na posição certa, né, os bumbos, porque eu tenho um tapete que já tá com a marcação. Mas como eu vou gravar aqui no Carneiro, eu não quero sujar o meu tapete, eu deixei o tapete dele. Aí eu tenho que somente refazer a parte dos bumbos. Então aqui, ó, é o surdo de 18, né? Que são as pernas, são as perninhas 4, 5, 6. Então, se você olhar aqui, ó, tem aqui a marcação 5, né? Então aqui eu só pego a perninha. Essa aqui é 4, essa aqui é 5, ó. Então eu só coloco aqui no buraquinho, já tá na posição certa, tá? Então fica fácil, você não fica procurando, você não fica ciscando que nem uma galinha tentando acertar o ângulo. Aqui já tá na posição certa. E aqui é o 6. Ó, não tem erro. Então por isso que eu já separo, né? Vocês viram que ali é 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é o outro surdo. As peles estão bem novas, porque eu tinha trocado aquela outra vez. Então aí é o seguinte, ó, tem um bumbo aqui de 22, né? Eu já pego esse case de 18 e já coloco dentro dele, entendeu? Porque eu não sou vagabundo e eu quero organizar as coisas de uma forma legal para poder se trabalhar. Hold que é vagabundo, deixa tudo espalhado, entendeu? Não tem dono. Aí vai um outro boca de burro e pisa aqui assim, ó, que nem um cavalo, machuca o case, estraga o zíper. Aí quando você vai falar com o boca de burro do Rode, ele fala que ele não sabe o que aconteceu. Eu já vi isso muito. Então por isso que, cara, não adianta o Rode querer fazer do jeito que ele faria. Eu sei como é que funciona, porque, bicho, eu tenho estado em contato com o meu equipamento há somente 18 anos, profissionalmente. Fora a época que eu ficava no meu apartamentinho de Copacabana. Então esse aqui, ó, é o surdo de 16. Geralmente eu oriento o Rode, né? A gente tem algumas mantas para deixar os surdos assim em cima de case, né? A gente tem o case da máscara, que é um case da altura desse banco aqui, ó. Aí coloca ali e ele faz isso aqui. Aqui, como o tapete é muito bom, é praticamente um pelo de carneiro, porque eu... É um pelo de carneiro, porque o Adair, ele quer se sentir na casa dele, entendeu? Ele é muito estrela, então aqui é praticamente um pelo de carneiro. Quando eu tô aqui, ó, quando eu tô arrumando isso aqui, pra mim, eu tô deitado em cima dele, ó. E um carpete que tem marca de pata de polvo aí, tá ligado? Sensacional isso aqui, ó. Vou comprar aqui na volta. Tá. Ô, traz um café lá. Eu vou trazer uma cafeteira. Isso aí. Você sabe, né? Gravação sem café não faz o menor sentido. Então aqui, ó, já tá na posiçãozinha. Surdo 1. Surdo 2. Os logotipos, eu tenho um motivo de colocar eles assim, né? Aqui tá o gongo bass. A gente já vai colocar ele também. É mais ou menos assim que vai ficando. E aí a gente vai colocar nas outras peças aqui, né? Então aqui vocês viram que aqui, ó, aqui é o de 16. Então eu vou colocar ele aqui dentro, ó, do 18. E agora eu vou pro tom de 14. Tom de 14, tá aqui, ó.
essa vai ser a bateria que eu vou utilizar, né? Pra fazer minha gravação do meu DVD novo. Então, em algum momento dessa gravação, eu vou conversar com a Adair sobre isso. Eu vou possivelmente trocar as peles. Então aqui, ó, o tom holder aqui, ó, fica muito simples o jeito que eu monto, tá? Eu tenho a memória nele aqui, então eu só coloco ele e o logotipo fica de frente pra mim, não tem erro. Ó, aqui não tá na posição ainda, né? Porque eu nem coloquei os pedais, então eu vou colocar primeiro os tons e depois eu volto e ajeito os bumbos, porque o ângulo do tom é importante. Então aqui tá o 14, ó. 14 vai dentro do 16. Ó, perfeito. Agora vamos para o 12. 12. Mesma coisa. Encaixa bonito. Ó, você viu? A distância já tá ok. O bumbo já dá pra ver que tá fora, mas isso aí eu vou ajeitar daqui a pouco. Então, ó, o 12 vai dentro do 14. E aí vai ter espaço. Aqui eu vou até o primeiro 8. Depois tem os outros cases, né? Então é legal que você ocupa pouco espaço, né? Especialmente quando você tá fazendo workshop, o espaço é pequeno. Ou então quando você tá fazendo shows, né? Com banda, a organização é uma coisa que é importante. Então esse aqui é o de 10. E o legal dessa bateria aqui, galera, é que é tudo as minhas medidas antigas, né, da minha Deep Forest. Então é 10 por 9, 12 por 10, 14 por 12. Então é tipo power tom mesmo, é pancadaria. Aqui não tem mimimi. E aí é o seguinte, ó, antes de colocar o tom de 8, eu tenho que colocar o chimbal. Porque se eu colocar primeiro o tom de 8, não vai ter espaço para eu colocar o chimbal aqui depois, entendeu? Aí eu vou ter que tirar e isso a gente chama de retrabalho. Então primeiro o chimbal. O chimbal, ó, os pratos já estão aqui atrás, eu tenho 2 bags. Esses não são os pratos que vocês viram lá dentro da minha sala. Isso aqui são os pratos desse kit, né? E eu separo eles em 2 bags, assim, ó. Eu tenho um bag que aí a hora que eu abro eu já vejo. Aqui são todos os crashes e os chinas grandes. Aqui são os 2 chimbais, os 2 hides e os chinas e os splashes. E o china de 14 e o splash pequeno. Então eu vou direto aqui, ó. Pego os 2 de 14. Agora a luva vai dar um pouquinho de trabalho. Aqui é o de baixo, o bottom, ok? E aqui, deixa eu só ver uma coisa. Ok, 2 chimbais de 15 e um de 14, tá tudo certo. Esse chimbal de 14 preto que eu tenho aqui, ele é o meu clássico da Heavy Hi-Hat. E esse clutch da Gibraltar, ele é muito legal. Ele é muito incrível porque ele não precisa daquele parafusinho e você regula ele facilmente aqui, ó, né, abertura e tal. Então ele é muito bom. Então aqui, ó, colocado o chimbal aqui. Aí, ó, 2 negocinhos de prato, 2 capinhas. Eu já coloco de volta. Já coloco de volta no próprio bag de prato
onde ele pertence. Isso facilita muitas coisas depois. Então aqui, ó, o case de 10 vai para dentro do outro, e aqui eu tenho vários de 8, porque o timbale também fica dentro de um de 8, tem 2 de 8 de verdade, e os 2 de 8, como eles são do mesmo tamanho, então eu só cuido bem a profundidade, que é diferente, né? Então aqui, ó, aqui eu já terminei esse case aqui, então vou só fechando para não ficar tudo, né, muito torto, né? Ó, encaixa um no outro. Isso você pode fazer com qualquer bag. E isso eu também faço com esses cases aqui, ó. Então olha só, toda aquela bagunça aqui, ó, ficou aqui dentro. E aqui também tem a mesma, essa bateria desse tamanho inteiro tá aqui dentro, ó, um dentro do outro. Então assim, dá pra fazer. Você só não pode ser um vagabundo, mas que dá pra fazer, dá. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui é o outro de 8. Então você pode ver, ó. Possivelmente, eu não conheço outro baterista tão louco assim, como eu, que utiliza 2 tons de 8 só com profundidades diferentes. Então fica fácil, é só você olhar, ó. Dá pra você ver qual que vem primeiro. O com profundidade menor, né? Tá tudo memorizado aqui, então fica muito fácil de colocar. Tudo na posição. Vê se vocês entendem. Se eu tivesse colocado os tons antes, eu ia ter pouco espaço, entendeu? Eu ia ter que baixar aqui, ia ser uma confusão, ia arranhar o prato. E aí o Rod, quando ele é vagabundo, ele faz isso e aí ele fala assim: ah, não sei, acho que foi você tocando. Vagabundo, ele fez que nem o rabo dele. Então agora é o seguinte, ó, os tons já foram todos, tem surdo, e agora eu tenho um surdo de 14 e eu tenho os 2 gong bass. Então, ó, eu vou colocar primeiro um gong bass. Vou tirar um gong bass, porque um gong bass é de 18, então já vou colocar ele aqui dentro. Sacou? Ó, um gong bass de 18. Então esse gong bass eu vou mostrar pra vocês quanto é fácil de montar ele, ó. Este daqui é o meu lado esquerdo. Como é que você sabe que é o lado esquerdo? Ah, porque ele tem menos pancada. Então é fácil. Eu coloco primeiro um lado aqui, ó. Ó. Coloco um lado aqui, ó. Eu só encaixo aqui e prendo, e aí eu coloco esse pezinho aqui, é um pezinho avulso, né, ó. E aí eu encaixo ele aqui, ó. Também tudo na memória já. Aí quando entra aqui, eu solto o outro lado. E aí ele encaixa. Aí você vai até o final da memória, você vai achando a espaço aqui, ó. Encaixou aqui, foi até o fim. Você dá um torquezinho tranquilo, sem ser boca de burro, sem arrochar, sem estragar o teu equipamento, entendeu? Beleza, então esse aqui já foi. Eu vou deixar os pedais aqui de lado. Ah, e a gente vai conversar um dia sobre regulagem de pedal, tá? Não se preocupe, não queira tudo na mesma hora. Então agora eu vou pegar esse outro surdo de 14, né? Eu já vou, ó, aproveitar e colocar aqui, ó, esse case aqui dentro. Vocês estão vendo, né? Toda aquela confusão que tinha aqui tá ficando dentro dos 2 cases só. Aqui e lá. Então aqui, ó, eu já tinha percebido o seguinte, que tinha um pezinho que tava com a memória solta aqui. Então eu vou só colocar eles e depois eu vou, por incrível que pareça, eu acho que era 7, quer ver, ó? Vamos ver se a minha memória tá boa. Olha aqui, ó. Caralho, hein? Ó, pezinho 7. Então esse aqui tá fora. A memória eu vou só colocar aqui, né? E vou esperar isso aqui pra ver a altura e aí depois eu finalizo. Então aqui, ó, né? Aqui é o 9. Aqui é o 9. Aqui. E tá a marquinha, né? Aqui também, ó. Na canoa, onde você encaixa o pé. Então fica muito fácil. E aqui é o 8.
Então aqui, ó, já tá mais ou menos na altura. Eu só vou confirmar isso depois, né? E aí eu dou o torque final aqui, ó. Mas eu vou dar o torque final aqui que tá solto, tá? Se eu esquecer, vocês me lembrem aí. Cool. Bom, aqui já tá ok. Vamos pegar o outro gong bass então, colocar lá. E aí nós já vamos direto para os pratos. Mesma coisa, ó. Aqui eu vou até, antes de colocar ele aqui, eu vou tirar esse surdo. Vou tirar esse surdo aqui para não correr o risco, né, de dar aquela batidinha aqui. Isso aqui é tudo pelo de carneiro, ó. Você pode olhar. Tá vendo esse pelinho aqui? É tudo pelo dele. Então, a mesma coisa aqui, ó. Eu coloco um ladinho aqui, ó. Só encaixo. Aí eu dou um... Vou tirar o pezinho daqui. Encaixei. Aqui já tá o pezinho, né? Na minha mão. Eu encaixo ele aqui também, ó. Encaixou. Aí eu vou descer, ó. Encaixou aqui. Tá na memória. Eu vou encaixar o outro lado. É só deixar ele descer e aí você vai ajustando com o ângulo do pé, ó. Aqui já desceu também. Só dar um torquezinho tranquilo, porque ele não vai a lugar nenhum. Nada de arrochar. E aí, ó, tá perfeito. Sistema simples assim do gong bass, porque aí você dá uma alinhada no pé, né? Porque como você tá sem o tapete, quando eu tô com o tapete fica fácil, porque a marcação de baixo me define o espaço, né? Então aqui, ó, tá bem tranquilo, ó, a posição, né? Tem um espaço suficiente aqui. Aqui ainda não vou mexer ainda, eu vou mexer, vou colocar os pedais aqui e tal, tudo. E aí depois eu entro nisso. Então o que tá faltando a caixa de 10 e o timbalito. Então aqui, ó, esse de 18, eu não vou ser boca de burro e querer colocar ele dentro de um outro de 18, entendeu? Que eu vou ficar forçando ele. Então, agora eu tô bem tranquilo de espaço, ó. Eu tenho só isso daqui. E aí eu tenho as caixas também, né? Eu tenho os cases das caixas, que aí são... Isso aí é um outro capítulo, né? É uma loucura. É um capítulo incrível que eu vou mostrar pra vocês hoje. As minhas caixas que eu tenho aqui, ó. Então aqui, ó, só encaixar o timbalito aqui, né? Achar a posição dele, eu sempre deixo ele um pouquinho abaixo do tom aqui, para poder castigar no rimshot. E aí, para finalizar, a caixinha de 10 por 4, que na verdade é 10 por 5,5, né? 10 por 4 é quando é feito sob encomenda. Essa aqui é uma caixa que tá em linha. Então, também é tranquilo, ó. Tá aqui marcado, né, ó. Que aqui é o holder para ela. Então é só encaixar aqui na posição, né? É sextavado aqui o encaixe, então é super simples, né? Encaixou, você vai achar onde encaixa. Encaixou aqui em cima, você vai achar o encaixe perfeito aqui embaixo. Tá tudo na posição, ó. Tá, os espaços entre os tons, né? Isso é uma coisa importante. Eu ainda não sei com que caixa que eu vou começar essa gravação, mas isso não é uma coisa que eu tenho que decidir agora. Mas dessa vez eu quero testar bastante caixas diferentes. Então olha só, vou mostrar pra vocês, tá? Aquela confusão de um monte de peças, né, que eu tinha aqui, virou isso daqui, ó. 3 casezinhos, que eu poderia até colocar case de caixa aqui dentro ainda. Mas eu não vou, porque eu não decidi qual é a caixa. Geralmente, numa bateria minha, eu levo somente 2 caixas, a caixa principal e a caixa reserva. Cada kit meu tem isso. Porque aquela vez que me roubaram a bateria, aí no Brasil, na saída da feira Expo Music, e o que foi mais engraçado é que quando eu fui reclamar para a feira, para a organização da feira, sabe o que eles me disseram? Não, mas isso foi fora do pátio da feira, então a gente não tem nada a ver com isso. São essas pessoas que tomam conta do nosso universo musical aí no Brasil. Então olha aqui que maravilha, ó. Todos aqueles cases, eles ficam encaixadinhos
Ó. Encaixou tudo, ó. 2 num cantinho. Fica tudo organizado, entendeu? Você aprende a lidar melhor com essas coisas. E você não vira uma bagunça que nem o carneiro, entendeu? Isso é muito importante. Ele ouviu. Eu só falei porque ele tava entrando. Então, ó, aquela confusão toda virou esses 3 casezinhos aqui, ó. Muito bem, agora eu vou ajeitar os bumbos, né? E, assim, eu nunca... Naquele dia que eu montei isso daqui, eu coloquei o chimbal aqui antes, né? Então, hoje eu vou ver se tá tudo ok, se tá tudo certo. Eu vou colocar aqui o pedal de bumbo antes para ver a posição, porque geralmente não é assim que eu gosto de fazer. Eu prefiro sempre colocar os bumbos antes e depois eu coloco o resto, porque, porra, os bumbos são os bumbos, né, cara? São realmente a parte mais importante da minha bateria, é o posicionamento do bumbo. Se não tiver certo, não vai dar certo mesmo. Então, olha aqui, ó. E, ó, sempre que quando eu tô montando a bateria, eu ensino isso para os meus Rhodes também. Ó, põe o teu joelho aqui e puxa bem o bumbo para trás, para prensar bem, para não ter a menor chance desse bumbo andar, entendeu? Depois. Então aí depois que tá pronto, ó, eu só dou um torquezinho pequeno para isso daqui entrar na lã do carneiro aqui, ó, ou em qualquer tapete. E aí tá tudo certo, ele não vai andar. E aí, ó, quando você acha a posição de um bumbo, você vai e acha a posição do outro, deixando exatamente igual. Eu não gosto desse negócio de bumbo com a perna muito aberta assim, porque senão eu não quero fazer espacate, entendeu? Então não tem necessidade de fazer essa porra do bumbo ficar tão aberto assim, porque isso só dificulta. Se você quer tocar com velocidade, não faz o menor sentido você fazer isso. Minha opinião, se você quiser, pode continuar fazendo espacate, eu quero que se foda. Só tô te dando a minha opinião. E como eu sempre falo, tudo que eu tô fazendo funciona pra mim. Eu tô só dividindo contigo. Se não funcionar pra você, a gente continua sendo amigo. A gente continua sendo vizinho de apartamentinho de Copacabana. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Olha aqui. Então, você viu? Puxei de novo. Dei o torquezinho. E aqui é importante, vou só mostrar uma coisa que às vezes o Rode é boca de burro e ele não se dá conta. Se esse pedal não estiver bem no meio, olha o que vai acontecer com ele aqui, ó. Ele vai subir, ó. Ó, viu ali? Ó, ali, tá vendo? Às vezes o cara tá fazendo de um jeito tão vagabundo e porco que ele nem percebe que o negócio tá torto. Aí quando você começa a tocar, o negócio começa a andar tudo. Na primeira música do show, se você não passou o som, a merda já tá acontecendo e a gritaria já tá rolando solta. Então, porra, quando você tem esse naipe de equipamento e você tem tempo pra você ensinar o Rode, ainda não tá bom. Se o cara faz uma merda dessa, somente com o pedal do bumbo, que é simplesmente a parte mais importante do meu trabalho, né, como baterista, o cara tá fudido. Ele tá fudido. E aqui, ó, né, dentro do bumbo, vocês podem ver que o microfone já está posicionado ali, um AKG. Geralmente o que eu faço, eu só alinho um pouquinho a posição dele para deixar bem no centro e coloco o cabinho aqui para fora pro carneirinho fazer a festinha do áudio. Então eu puxo o cabo para fora, né, e aqui que ele pluga no bumbo 1 e aqui, na verdade aquele lá é o bumbo 2, esse aqui é o bumbo 1, que é o bumbo direito, né, que é o bumbo principal. Então é isso aí, ó. Eu já vi a posição deles lá e agora eu tô colocando na posição. Então tá pronto isso aqui, ó. Vamos começar com os pratos. Quanto tempo de vídeo? 29, tá ok. Então aqui, galera, é super simples, né? Eu já vou direto com esses que são os rides, né? Então aqui, ó, vou pegar esse daqui. Às vezes eu uso aqui como apoio. Ó, isso aqui que você tem que cuidar para não acontecer, né, ó. Na hora de colocar o prato aqui, tem pouco espaço, né? Então você cuidar para não bater. Então, se o cara tem mal de Parkinson,
tipo eu, é melhor o cara fazer isso aqui antes. Né? Ou ter bastante cuidado na hora de colocar o prato. Porque a pior coisa que tem é um prato amassado, né? Eu olhei o feltro para ver se a marca estava muito acentuada. Não estava, então eu não precisei trocar o feltro de cima com o de baixo. Quando está acentuado, eu troco. Vamos ver o outro? Vamos ver o outro. Esse aqui está um pouco mais acentuado. Então eu vou trocar o de cima pelo de baixo. Ó. Cara, eu quero saber por que que a arruela sempre cai. Ela nunca quer ficar. Ela nunca quer facilitar a vida. Ela sempre quer foder você. E às vezes ela simplesmente desaparece no meio das ferragens. Todo cuidado na hora de colocar. Feltro novinho, retinho aqui. E agora vamos em busca... Ah, hoje foi fácil. Mas tem vezes que ela desaparece. Ó. Eu já expliquei, né, que eu gosto desse parafuso aqui olhando pra fora, porque sobra mais espaço para tocar na área que eu uso aqui no Hive. Vamos lá. Agora, né, independe. Você pode botar splash, você pode botar mini China. Eu vou indo pelo que apareceu primeiro ali na minha frente. Ah, isso não foi legal. Aqui tá bom ainda. Então... O que é? Falando que esse projeto tem participação de várias pessoas e o Batista mais maldito de todos os tempos. Ah, é? É verdade. Vai ser um projeto incrível. Eu vi os nomes que estão participando dessas músicas novas assim. Eu fiquei bem feliz de poder gravar e saber que esses caras escutaram as minhas baterias. Também é uma coisa incrível. Tipo um sonho. Será que os dois são vermelhos? Só quero me certificar disso. Sim, os dois são vermelhos. Então, está tudo certo. Já vou pegar os splashzinhos também, para já deixar eles na posição aqui para eu colocar. Então agora é hora de colocar o chimbal 2, que é o chimbal que eu mais uso, né? Então, a posição dele é bem importante. Vocês estão vendo, né, que eu tô tentando falar um pouco menos de palavrão hoje para as pessoas não ficarem ofendidas, né? Ai, meu Deus. Olha aqui. O bom é que tem uns fãs assim que não tem nada de mimimi, né? E que sabem e que me conhecem. Sabem que eu tô brincando, né, porra? Mas os caras, tipo, eles falam, meu, para com essa porra, meu, vai virar homem, vai parar de mimimi, sai do seu apartamentinho de Copacabana. A galera tem até a linguagem própria já, então isso aí me deixa muito feliz. Ok, olha aí, ó. 2 chimbais, volta pro mesmo lugar. Cara, eu só... E ó, aqui tem os pratinhos reserva, né? Os chimbais, os splashes. E também tem alguns crashes reservas, né? Que a gente vai ver já ali naquele outro bag. E aí eu vou explicar para vocês também como é que eu faço para colocar os meus crashes. Existe uma ordem, não é apenas assim uma festa, põe em qualquer lugar. Não, existe uma ordem. Então, ó, vou trocar o feltrinho. Né? E entre eles, ó, não tem nada, tá? Não tem feltro, não tem nada. Eu sei que o meu toque permitiu eles ficarem se batendo assim. Mas o som, né? O importante é o som. Então o som... E esses pratos aqui eu já guardo eles juntos para não ter perigo do hold, tipo, montar esse splash em cima do outro splash hood que eu tenho desse lado aqui, ó. Porque daí sim ele ia estragar 2 pratos. E aí eu ia ficar levemente nervoso. E isso não seria bom para ele.
Então, olha aqui, ó, esse HUD aqui é o que eu uso aqui. Você pode ver, ó. Ele não tem nenhuma marca. Até porque essa bateria aqui, nenhum hold nunca chegou perto dela. Então, por isso que ela tá impecável assim. Porque só eu tomo conta. É aquilo que eu sempre falo, né, bicho? São os olhos do dono que engorda o boizinho, entendeu? Toma conta do que é seu. Toma conta do que é seu no sentido mais amplo dessa palavra. Você entendeu o que eu quis dizer? Toma conta do que é seu. Ok, então. Os flash estão ok. E com isso eu finalizei esse bag. Eu já fecho aqui também, ó. Eu sei que ninguém vai mexer de lugar. Mas se alguém for mexer, pega do jeito certo. Não pega assim, ó. Tá aberto ali. Ah, põe pra lá. O cara arrasta assim, que nem um burro. E arrasta o negócio de qualquer jeito. Não pode. Então aqui, ó, eu já posiciono. Os dois Chinas ficam... Os dois Chinas de 18, eles ficam na saída aqui. Porque eles têm formato diferente. Então eles não se encaixam com os outros pratos. É, mas precisa isso... Opa, pera um pouquinho só. Eu acho que esses aqui são os reservas. Porque eu não estava utilizando os Chinas da Color Sound aqui. Eu estava utilizando os dois Heavy Chinas que a Paiste carinhosamente customizou para mim. Então, se eu não tô louco, eles vão estar aqui também. Deixa eu ver. É, eles estão aqui, ó. Os dois, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Esses dois primeiros, eu não vou nem olhar, porque eu sei que é. E esses dois são os Color Sound e esses dois são o Signature, que vem logo depois. Ou seja, se eu estivesse falando besteira do negócio da posição do prata por causa do shape, eu ia ter me fudido agora. Eles estão aqui, ó. Cara, quando você tem... Essa é uma dica importante, tá? Quando você tem procedimento, você não se fode nunca. Entendeu? O máximo que pode acontecer, você pode se enganar por um excesso de trabalho. Mas assim... O procedimento tá ali, então você sabe como é que tem que ser feito. E aí, você não se ferra. Cacete, esse nozinho dá foda, hein? Ó, eu sempre faço isso aqui, ó. Uma limpadinha, olha que coisa linda. Heavy China 18. Já olhei o feltro, eu tô vendo que o feltro está ok. E ele vai entrar desse jeitinho mesmo. Tem um pelão aqui, ó. Tem um pelo gigante de carneiro aqui. Vai pra lá, pelo sujo. E aqui é o seguinte, ó. A borboleta, né? Eu gosto assim. Diferente do Raid, que eu gosto assim. E ela fica assim. Pode ter certeza que ela fica. Porque caso você toque muito forte, essa pontinha não vai estar pra lá pra machucar o shape do prato aqui em cima, entendeu? Aqui não tem como o prato, essa parte aqui, ó, ou essa parte aqui, encostar aqui. Se você virar aqui, fica mais fácil. Na pancadaria acontece. Cara, como sua bunda nesse verão, hein? Caralho, olha que coisa mais linda, rapaz. Me desculpa aí, mas paste é paste. Esse daqui... Se eu virar o feltro de cima já vai estar ok. Ó. Aí. Vocês podem ver, né? Os pratos estão bem limpinhos, bem conservados, né? Tudo só com toalhinha. Não tem mistério. E aí a gente tem ali então dois. Já tem ali, ó, dois Color Sounds de reserva, dois Chinas, que eles viajam sempre nesse kit. E aqui a gente vai começar com os crashes agora. Deixa eu só olhar os crashes, porque eu não me lembro direito o que tem. Mas eu sei que, cara, para colocar os crashes eu não preciso dessa luva. Isso vai facilitar bastante na hora de soltar o nozinho ali. Então, aqui são tudo 19 e 20. Então beleza, não tem mistério.
Color Sound. Esse é um Power Crash 18. Então esse aqui a gente vai colocar ali. Eu só quero ver. Eu tenho esse Color Sound aqui. Eu quero só ver se esses aqui são. Esses aqui são 19. Outro 19. Isso aqui. Agora eu me lembro de uma coisa. Então isso aqui é o Crash 18. Eu vou colocar aqui. Esse aqui é o Power Crash de 18 que eu vou colocar aqui. E aí aqui, ó, eu vou ter mais 3 pratos. Na verdade, agora eu tô me lembrando do que aconteceu. Quando eu fui pro Brasil na última vez que eu peguei os pratos daqui, eu peguei os pratos desse kit para levar pro Brasil, que eram pratos que estavam usados. E aqueles vermelhos que estavam lá na minha sala, eles são os pratos que eu não tinha utilizado nesse kit. Então, hoje, antes de começar a gravação, vou ter que passar, vou ter que pegar mais uns 2 ou 3 pratos para deixar aqui, porque vai faltar prato. Vai faltar prato. Então essa aqui, ó, é o Team Crash da Rude de 19, maravilhoso. E aqui eu tenho um Power Crash 19 que é simplesmente um espetáculo. Esse aqui eu vou colocar aqui. Porque essas músicas, geralmente aqui, ó, eu utilizo um 18 para tocar o meu tipo de som, que é um crash que é mais rápido, né? Mas essas músicas do Florian tem bastante espaço, então tem como suar bem. Então eu vou... Tem como suar bem, né, o prato. Então eu vou colocar um prato maior aqui. Então vai ser 19, 19 e 20. E esse aqui é simplesmente o meu favorito. Olha que maravilha. Heavy Full Crash da Signature Reflector. Esse é um prato que merece respeito. Você toca ele hoje, ele só para de soar amanhã. Ele soa, porque ele não é uma pessoa que sua. Ele soa. Aí tá certo você falar soa. Aê, encaixou. Às vezes, pelo fato de eu pressionar tanto o prato, para ele não cair, né? Eu tenho que dar um torque, porque aqui tá de baixo para cima, né? Tá de cima para baixo. Então aí você tem que apertar um pouco mais esse aqui para ele não cair. E aqui também, eu vou falar o segredo desse prato de baixo, ó. Todos eles, ó, eles ficam retos assim. Porque se isso daqui ficar assim, ó, se a borboleta ficar assim, você toca e o prato tem pouca área para ele se mexer. Então aqui que é o jeito certo, ó. Pra mim, tá? Tô falando do meu tipo de música para tocar, então é sempre assim, ok? Então, ó, acabei de colocar os pratos. Eu tenho 2 crashes aqui, somente 2 Chinas reserva. E eu vou ter que pegar mais pratos lá na minha sala, que são aqueles pratos que vocês viram reserva para completar o kit aqui. Possivelmente eu vá colocar mais um Power Crash Signature de 18 aqui. E vá colocar esse Crash de 18 aqui. E um 900 de 19 aqui, tá? Então, por enquanto é isso aí, galera. A bateria tá inteira montada. Eu vou só escolher a caixa que eu vou pôr. Mas a gente vai voltar
mais tarde com a parte de setup dos microfones, ok? Valeu então, galera. Se cuidem por aí. E eu espero que essa montagem tenha ajudado vocês aí. Não se preocupem com o likezinho. Se preocupem em xingar alguém. De preferência o seu vizinho de maldito, ó. Eu, pra não perder tempo, eu vou vir aqui, ó, e vou xingar alguém de maldito. Seu maldito, seu maldito. Dava um soco nas costas. Não por isso.